Gabigol foi afastado do Flamengo depois de uma série de atos de indisciplina contra o técnico Felipe Luiz. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais bastidores dessa história. Atualização importante sobre Jorge Sampaoli, o novo técnico do Rennes da França, que quer contratar 2 jogadores do Flamengo. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações sobre Gabigol. O Flamengo anunciou nessa terça-feira o afastamento do Gabigol dos treinos. A ideia é que ele não jogue mais pelo Fla, inclusive o representante dele foi convocado para uma reunião às pressas quando vai se tentar discutir uma rescisão de contrato de forma amigável. O vínculo do Gabigol se encerra em dezembro. Num primeiro momento, eu e todo mundo imaginávamos que essa decisão do Flamengo tinha a ver com o fato de o Gabigol ter declarado que não fica pro ano que vem. Mas a verdade é outra. O Gabigol colecionou atos de indisciplina nos últimos dias, quase todos eles voltados ao técnico Felipe Luiz. Até por isso, o Flamengo decidiu por afastá-lo. A treta maior se deu no domingo, na final contra o Atlético. Tudo começa no intervalo do jogo, quando o Felipe Luiz decide tirar o Gabigol para colocar o Bruno Henrique. O Gabigol reage mal a essa decisão e fala, você tá de sacanagem, né? Depois disso, o Gabigol tira a camisa e nem participa do restante da conversa entre jogadores e técnicos. Depois da partida, o Gabigol é convidado por outros jogadores do Flamengo a jogar gelo e água no Felipe Luiz. É uma tradição nos times campeões, enquanto o técnico da entrevista, ele é alvo dessa brincadeira de atletas. O Gabigol disse que não iria e queria que o Felipe Luiz fosse para aquele lugar. Mais tarde, na festa que o Flamengo organizou pela conquista do título, que varou a madrugada de segunda-feira na Barra da Tijuca, o Gabigol não compareceu. E ele meio que tentou sabotar essa festa, convidando os jogadores do Flamengo a participarem de um evento na sua casa. Ninguém foi para lá, só o Gabigol foi a ausência nessa festa organizada pelo Flamengo. Há também relatos de que o Gabigol já vinha rebatendo e cornetando, meio que sabotando o trabalho do Felipe Luiz, o chamando de Guardiola, de forma irônica, obviamente pejorativa. Diante de tudo isso, optou-se pelo afastamento do Gabigol, que não deve mais vestir a camisa do rubro-negro. Gabigol que havia afirmado ou dado sim para a proposta do Cruzeiro, embora ainda não tenha uma assinatura do pré-contrato, ele também é alvo do Santos, entre outros clubes de futebol no Brasil. Em meio a tudo isso, o Flamengo joga nessa quarta-feira contra o Atlético, dentro de casa, sem Gabigol, e eu gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer, você está do lado de quem? Da diretoria, do Gabigol, quem mandou certo, quem está errado? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli, o novo técnico do Rennes, da França, já chegou pedindo 2 contratações, ambas do Flamengo. Ele quer o meio atacante Gerson e também o zagueiro Fabrício Bruno. Gerson já trabalhou com o Sampaoli no Olympique de Marselha, grande temporada do Gerson no futebol francês. Em relação a Fabrício Bruno, titular absoluto do Fla nos tempos de Jorge Sampaoli. Fabrício Bruno, inclusive, esteve perto de se mudar para o próprio Rennes da França na metade desse ano, proposta de 14 milhões de euros. No final das contas, não houve acordo entre os clubes e o Rennes da França acabou por contratar um zagueiro chamado Mika Faye. A tendência é que surjam propostas nos próximos dias para o Fla rubro-negro, que precisa de vendas de atletas para tentar dar uma equilibrada em suas finanças. Foram muitos gastos nessa temporada. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, depois do afastamento do Gabigol, muitas pessoas ali nos bastidores do Flamengo começaram a vazar supostas informações dando conta que Gabigol ele foi afastado pela diretoria do Flamengo por conta de atos de indisciplina no jogo contra o Atlético Mineiro pela final da Copa do Brasil. Teoricamente, o jogador não tinha gostado de ser, ao saber que seria substituído ali no intervalo, demonstrou irritação no vestiário, saiu de perto dos outros jogadores. Enfim, depois do título, muita gente disse que ele não quis fazer parte da festa, que ele não foi de fato na festa de comemoração aqui no Rio de Janeiro, em um local aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele não participou desse evento. Então, segundo essas pessoas que fazem parte dos bastidores do Flamengo, o Gabigol, ele cometeu atos de indisciplina e por isso ele foi afastado pela diretoria do Flamengo. Mas o que me chama a atenção
que mesmo cometendo esses atos de indisciplina, até mesmo com o técnico Felipe Luiz, debochando o Felipe Luiz, segundo essas pessoas, dizendo que o Felipe Luiz se acha o Guardiola, o novo Guardiola, o que me chama a atenção é que na entrevista coletiva, após o título, o Felipe Luiz, ele deu uma moral absurda ao técnico, ao atacante Gabigol. Absurda, falando que Gabigol tinha que ter uma despedida, que sai como um homem do Flamengo, que se despede como um homem, que é uma outra pessoa. Enfim, ele deu uma moral absurda. Das duas, uma. Ou o Felipe Luiz mentiu, o que eu acho muito estranho, ou não aconteceu nada relacionado Gabigol e Felipe Luiz. O Gabigol ele pode ter cometido ato de indisciplina, mas com o Felipe Luiz me chama muita atenção porque o Felipe Luiz deu essa moral absurda ao Gabigol. Então assim, galera, eu vou ser bem sincero, tá? Do outro lado existe o Gabigol, que também não tá deixando barato, tá emitindo nota oficial a todo momento nas suas redes sociais, postando foto com o Felipe Luiz, querendo dizer que não existe nenhum problema de relacionamento com o Felipe Luiz, que é seu amigo pessoal, isso precisa ser dito. O Felipe Luiz, mesmo antes de ser treinador do atual elenco do Flamengo, compareceu à festa de aniversário de Gabigol. De fato, eles são muito amigos, tá? Muito amigos mesmo, isso não é demagogia. O que é raro, porque o Gabigol ele deixa muito bem claro, ele não faz nenhuma questão de forçar amizade com ninguém no elenco do Flamengo. Muito pelo contrário, ele fala, olha, eu não tenho amigos no futebol, ele já falou isso. Então assim, não é um cara que faz questão de ser próximo de atletas. Talvez ele tenha um bom relacionamento ali com o Bruno Henrique e Arrascaeta e só. Os demais, ele não é amigo de ninguém. De ninguém, muito pelo contrário. Embora ele já tenha abraçado o Davi Luiz, assim, em um jogo, ele tem problema de relacionamento com o Davi Luiz, os dois não se bicam muito, mas enfim, isso aí é uma outra história. Onde eu quero chegar, na boa, eu vou dar minha opinião, nessa história não existe santo, não existe certo e errado. De um lado, uma diretoria extremamente vaidosa, querendo botar o ego na frente do clube de regatas do Flamengo. Do outro lado, um jogador que errou várias vezes, inclusive errou no momento de dizer adeus. Não era para ele ter feito o que ele fez logo após o título e estava tudo programado, tanto é que tinha vídeo no YouTube pronto, tudo programado, postagens antes mesmo do jogo, The Last Dance, botou Belo Horizonte e uma carinha sorrindo quando chegou a Belo Horizonte para o jogo contra o Atlético Mineiro, porque o seu provável futuro clube é de Belo Horizonte, é o Cruzeiro. Então não existe santo nessa história. Para mim tá todo mundo errado, todo mundo olhando para o seu próprio bico, todo mundo querendo mostrar que o ego está na frente do Flamengo, ninguém se preocupando com o clube de regatas do Flamengo. E quem perde nessa história é o torcedor, porque o torcedor tá vendo um ídolo se despedir, ou melhor, deixar o Flamengo sem nenhuma despedida, tá vendo uma diretoria totalmente egocêntrica e preocupada unicamente e exclusivamente com a eleição no dia 9 de dezembro, porque eu duvido que se o Gabigol não tivesse dado a entrevista que ele deu, que o Gabigol seria afastado pela diretoria do Flamengo. Até porque, se vocês forem olhar a rede social do Flamengo logo após o título, mesmo com esses atos de disciplina supostamente feito por Gabigol, a rede social do Flamengo deu uma moral absurda ao Gabigol, postando foto com o Gabigol, postando foto de uma camisa que o Gabigol levou, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Então como assim, gente? Ele comete atos de disciplina e o Flamengo continua dando moral para ele? Não, gente, não. Isso aí não tá me descendo, mas repito, eu não vou comprar lado de ninguém, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua versão. Que o Flamengo venha publicamente dar a versão dele, que o Gabigol venha publicamente dar a sua versão. A minha preocupação é o seguinte, é o Flamengo. Ninguém está se preocupando com o Flamengo. Ninguém. O Flamengo tem 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro e ninguém está falando disso. O Flamengo tem um jogo importante daqui a pouco no Maracanã e ninguém está falando disso. Está falando apenas de Gabigol, de diretoria do Flamengo. E repito, é cada um olhando para o seu próprio umbigo, para o seu próprio nariz. Cada um se preocupando com o seu. Ninguém se preocupando com o clube de regatas do Flamengo, ninguém se preocupando com a torcida do Flamengo. O Gabigol prometeu. Vai estar lá no meio da torcida, no setor norte. Eu quero ver. Eu quero ver essa cena. Mas não duvido nada do Gabigol. Ele é um entretenimento absurdo.
sejamos francos, o marketing dele, a equipe responsável pelo marketing dele é uma equipe muito boa, porque ele está deitando e rolando nas redes sociais. E diretoria do Flamengo, comprar briga com o Gabigol em rede social, vocês vão perder. Vocês vão perder, porque se a gente for parar e analisar, para mim, pelo que eu tô vendo aí nas redes sociais, a maioria está com o Gabigol. Inclusive, torcedores fazendo campanha contra a atual gestão. Eu não vou comprar lado de ninguém. Para mim, são dois lados extremamente vaidosos. De um lado, um jogador que se colocou acima da instituição Flamengo em vários momentos, e do outro lado, uma diretoria totalmente patética. Falar que está preocupada com o ambiente, na boa, o Rodolfo Landim, você manteve um vice-presidente de futebol do Flamengo depois de o cara bater em um torcedor, morder a virilha de um torcedor, usar as dependências do clube para mentir em uma entrevista coletiva, e depois ficou comprovado pela própria polícia que tudo que ele falou era mentira, que o torcedor tinha falado a verdade, e depois esse dirigente teve que fazer um acordo com esse torcedor. Enfim, então assim, eu vejo, os dois lados estão muito errados, e quem sai perdendo é o Flamengo e o torcedor rubro-negro. Pelo menos essa é a minha opinião. E para finalizar, galera, falando um pouco de campo e bola, o Felipe Luiz, ele vai para o jogo daqui a pouco com 3 zagueiros. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Isso está definido. E aí na ala direita o Wesley, na ala esquerda Ayrton Lucas, no gol Rossi, tá? Meio de campo deve ter o Alcaraz, Everton Araújo, também o Matheus Gonçalves, e a dupla de ataque Michael e Bruno Henrique, até porque o Gabigol não está à disposição do técnico Felipe Luiz, afastado pela diretoria do Flamengo. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje, com as notícias atualizadas do Flamengo. Deixe no comentário a sua opinião e o palpite do jogo que vai rolar daqui a pouco. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Até a próxima. Tchau!